A disputa do fundo público, né? Por que se faz teto, né, sobre gasto social, né? Por que se diz, né, que o gasto social, que é saúde, educação, trabalho, previdência, não pode crescer mais que 0,6%, ou 2,5%, ou 70% do aumento da arrecadação, enquanto que a metade do orçamento que vai para juros e amortizações da dívida pública, que beneficia os super ricos, né? Isso aí não tem limite, né? Ou seja, então, isso aqui é a luta de classes, né? Nós estamos falando de luta de classes, né? Como você bem colocou, é a disputa, né? Por que se coloca teto de um lado e do outro não? Exatamente para tirar dinheiro dos trabalhadores e entregar para os rentistas, capitalistas, né? Que vivem do suor do trabalho dos trabalhadores, né? É muito importante isso, essa noção, né, que Viviane passou, né? E eu perguntaria também ao Fabiano, né, como é que ele está vendo essa questão do arcabouço, né, complementar aí a bela exposição da Viviane, né, essa lógica, né, de tirar dinheiro, né, das áreas sociais, punir, né, servidores públicos, né, para jogar mais dinheiro ainda, né, para os super ricos, né, beneficiários da dívida pública, né? Então eu perguntaria para o Fabiano, né, como é que ele está vendo, né, como é que ele viu, né, esse projeto original, né, que veio do executivo e também as alterações feitas na Câmara, né, que promovem um grave ataque aí, né, aos trabalhadores como um todo, né, porque como bem falou a Viviane, né, é um ataque contra todas as categorias, né, porque se uma perde algo, a outra também vai perder, né, no longo prazo. Então, queria que você complementasse aí, Fabiano, a importante exposição da Viviane aí nesse sentido, né? Perfeito, Rodrigo, muito obrigado. De fato, é assim, é com muita preocupação, né, que a gente vê essa proposta, principalmente porque, em alguma medida, ela frustra expectativas das discussões, dos debates que estavam colocados aí para a classe trabalhadora no último período, em especial no último período eleitoral. O FONASEF, ele foi um fórum das entidades do Serviço Público Federal que travou uma série de batalhas no último período, né? Eu destaquei anteriormente ali a luta contra a PEC 32, da dita reforma administrativa, que nada mais era que um esforço de privatização dos serviços públicos, né, numa perspectiva de extrair lucro naquilo que fosse possível, deixar os gastos, os custos daquilo que não fosse possível lucrar para a iniciativa privada, e de quebra também atacando as formas de contratação dos servidores, né, inclusive precarizando em um grau absurdo, né, com contratações temporárias, com ampliação de terceirizações, etc. Foi uma das grandes batalhas que o FONASEF travou. Depois veio a questão contra o congelamento salarial, né, que a Viviane colocou, que foi a marca das lutas aí do FONASEF, inclusive ao longo de todo o ano de 2022, procurando inclusive garantir recursos no orçamento para recomposição salarial de servidores e servidoras, e depois também um esforço conjunto aí das entidades, inclusive no sentido de enfrentar todo aquele projeto que, na verdade, patrocinou essa tentativa de reforma administrativa, patrocinou a reforma da Previdência, né, que aconteceu aí em 2019, recente, inclusive, que negligenciou a saúde e a vida da população durante a pandemia, que foi aquele projeto que estava colocado dentro do governo Bolsonaro, e que para os servidores públicos e para os serviços públicos foi desastroso, né? Foi marcado pela política da granada no bolso, de congelamento salarial, né, tentando vilanizar os servidores públicos e negando o fato de que eram os serviços públicos que estavam salvando vidas durante aquele difícil processo da pandemia. Então, todas essas lutas foram a marca aí do último período e, claro que no esforço de derrotar Bolsonaro e o que ele representava, havia também as pautas que estavam colocadas para a classe trabalhadora para o próximo período. E uma delas, sem dúvida, era
além, por exemplo, da quebra do congelamento salarial, né, que inclusive já aconteceu aí para as diversas categorias agora nesse ano de 2023, mas era a revogação da emenda constitucional 95. Inclusive, de uma forma geral, a gente tem chamado da necessidade da discussão de um revogaço, que inclui desde a revogação de uma série de medidas administrativas, né, que trouxeram prejuízos aí para a organização dos serviços públicos, que trouxeram prejuízos para a fiscalização das condições de trabalho, para as questões ambientais e também das contrarreformas, né, como a Viviane colocou na fala dela. Então, as sucessivas reformas da Previdência, a reforma trabalhista, a ampliação das terceirizações, né? Então, todas essas questões, elas viraram essa pauta do revogaço. E dentro dessa lógica do revogaço, estava justamente a discussão da emenda constitucional 95, do teto dos gastos, né? Que foi uma espécie de uma aberração estabelecida no governo Temer, que era uma lógica assim, de tentar trazer uma sustentabilidade para esse sistema de dívida pública, que a Auditoria Cidadã discute tão bem, que drena recursos do orçamento para alimentar diretamente o mercado financeiro. Essa é uma lógica, né, que na prática ela é insustentável, porque se você vai ampliando esses recursos e a lógica dos juros elevados ainda por cima faz isso, chega uma hora em que não há recursos suficientes para você sustentar os gastos públicos, aqueles que é o motivo pelo qual os cidadãos pagam impostos, né? Porque eles não pagam para dar dinheiro para banco, eles pagam para ter escola pública, para ter direito à aposentadoria, para terem direito à saúde, postos de saúde, hospitais. É para esse motivo que eles pagam impostos. E aí a lógica do teto dos gastos, ela olhou esse problema, um problema gravíssimo, aliás, né, que está na origem, inclusive, de toda uma crise que o Brasil passa, né, como a Auditoria Cidadã, inclusive, tem apontado muito bem, com muita clareza, porque, na verdade, traz para aqueles investidores capitalistas uma alternativa de investimento sem risco algum, né, que faz com que aqueles investimentos que seriam produtivos na economia, que geram empregos e que né, permitem que negócios se estabeleçam, etc., eles ficam prejudicados pela lógica do investimento fácil, com juros garantidos, remunerando muito acima da inflação. Então, esse sistema danoso, ele é altamente vicioso, porque ele prejudica a arrecadação na medida em que ele atrapalha a economia produtiva, e eu não estou aqui reivindicando o sistema capitalista, estou dizendo que mesmo dentro dos marcos do sistema capitalista, ele é altamente danoso, e, por outro lado, ele vai drenando recursos do orçamento público e chega uma hora que se torna insustentável. Veio, então, o teto de gastos. Disse assim, o gasto público não pode mais crescer, o resto pode, o resto é os recursos para o sistema financeiro, para sustentar essa suposta dívida pública que nunca é auditada. Eu acho que é muito importante a gente dizer uma suposta, porque se ela não é auditada, ela não está confirmada. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!